Olá, amigos e amigas da TV Estado Play, do Grupo Estado de Comunicação, que faz parte do jornal O Estado, também a nossa página na internet, o estadoonline.com.br e a nossa TV Estado Play. Estamos recebendo aqui a visita da Juliana Gataz, ela é advogada e também ela é mestrada e doutorada pela Universidade de Lisboa na gestão de privacidade e proteção de dados. Ela é consultora em compliance, proteção de dados e presidente do CEA do LGPD, da OAB Mato Grosso do Sul, com mais de 14 anos em experiência na docência e vários artigos publicados no Brasil e também na Europa. Ela veio para comentar conosco sobre a importância, pessoal, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, chamada de LGPD, que existe desde 2018 e até agora é muito nova essa medida e muitas pessoas não conhecem aí, né, a importância e a forma com que você pode usar essa medida para evitar crimes acontecidos no Brasil. Juliana, é um prazer falar com você aqui na nossa TV Estado Play. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, fique à vontade. É Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD. Ela realmente é uma lei de 2018, mas ela só entrou em vigor no Brasil agora, dia 18 de setembro de 2020. Então, nós fizemos exatamente um ano que a legislação está em vigor. Por isso que é uma legislação muito nova, que muitas pessoas ainda nem conhecem, nem sabem que ela existe. Grandes empresários que nós fomos apresentar o nosso trabalho, não sabem nem que a legislação existe, que ela está aí, que ela tem que ser obedecida. Então, realmente é um tema muito importante. Muito obrigada pelo convite. É um tema muito importante que nós precisamos realmente esclarecer para toda a sociedade. Nós começamos com o superintendente do PROCON, o Marcelo Salomão, que tem uma denúncia que ele faz todas as vezes na mídia, que é o uso de dados, né, pessoais de segurados e de futuros aposentados do INSS. Esses dados eles são vazados para financeiras, sem autorização do cidadão, e aí a financeira liga para o cidadão antes dele se aposentar para oferecer empréstimo. E pasme, às vezes o cidadão já tem um empréstimo garantido sem saber. Às vezes ele já descobriu que ele já está com o empréstimo em andamento sem autorização dele. Ou seja, o crime cometido pelo INSS é uma coisa absurda, já que a entidade ela é de domínio federal, né? E o cidadão fica refém sobre o que fazer, né? Como essa lei pode esclarecer ou tentar evitar que esse tipo de crime possa dar prosseguimento no país, Juliana? Alguns dados que nós temos são dados públicos, que todo mundo tem acesso. E talvez eles tenham acesso a outras informações por contatos internos ou porque até então era prática recorrente no Brasil a venda de dados. O próprio Serasa Experience foi multado em alguns zeros, alguns milhões, recentemente por utilizar-se de dados de mais de milhões de brasileiros. Eles tinham os dados e vendiam os nossos dados sem a nossa autorização e ganhavam dinheiro com isso. Provavelmente há alguma forma de vazamento de dados dentro dessa rede do INSS ou acesso a dados além dos dados que são normalmente públicos. E aí eu não diria que é um crime, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela não tem o viés criminal, ela tem o viés civil e administrativo. Eu diria que é um incidente de vazamento de dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. O que acontece? Ele vai lá e te oferece um produto que ele não tem autorização para te fornecer, porque nesse caso, aí sim é necessário que haja consentimento nos termos da lei, para que ele possa tratar os seus dados e te oferecer através de um marketing, que isso é um marketing por e-mail, um marketing por telefone ou por WhatsApp. Né, ele está te oferecendo um produto, você não tem relação jurídica nenhuma com ele, então para isso é necessário que ele tenha o seu consentimento prévio para poder te oferecer esse produto. E o consentimento tem que ser claro, inequívoco, por escrito, o que não ocorre nesse caso. E a lei, ela expressamente proíbe que isso ocorra. E a gente tem, puxando, né, o seu questionamento, recentemente, como é um dado público, eu posso dizer quem foi,
O Banco Itaú foi multado em alguns milhões, 9,6, salvo engano, milhões de reais. O Banco Inter, o BMG foram multados por quê? Porque o fulano era correntista do banco e eles sabiam que o fulano recebe uma aposentadoria, uma pensão pelo banco, e outra empresa que faz parte do mesmo grupo, mas não é o banco, eu sou só correntista do banco, eu tenho relação jurídica só com o banco. Essa empresa ligava, inclusive ligou para minha mãe, para oferecer o empréstimo, já que ela tem um movimento X e não sei o quê, você já tem um crédito pré-aprovado, exatamente o que você falou. E eles foram multados em 9,6 milhões de reais por esse tipo de operação de tratamento de dados, que é ilegal, porque ele não tinha o consentimento dela, isso não tinha autorização expressa para fazer esse tipo de oferta. Então, eu acho que ou as pessoas vão aceitar por bem que não podem fazer, ou acho que cada vez mais a gente vai ter umas aplicações de sanções e cada vez mais severas. É a nossa esperança, né? Que as pessoas tomem ciência que não podem mais fazer isso. Porque os dados são meus, os dados são da Juliana, os dados são do João, os dados não são do Itaú, os dados não são do INSS. E é isso que as pessoas precisam aprender a respeitar. Mas, ao mesmo tempo, o serviço de marketing, ele tem que continuar, ele tem que ganhar mercado, ele defende uma legitimidade de poder oferecer um serviço como qualquer outro produto. Qual que é esse mecanismo que regulamenta, né, esse oferecimento de dados e que não possa prejudicar e sair desse controle dentro de uma relação comercial? Não vai vir como um entrave, é justamente isso que você falou. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio para ser um entrave nos negócios. Vou dar um exemplo, eu já tenho relação jurídica com uma determinada empresa, sei lá, de TV a cabo, alguma coisa assim. Eles querem me oferecer um outro produto melhor, mais rentável para mim. Eles podem fazer livremente. Se eu vou lá e preencho, tenho um termo de autorização, um termo de consentimento, que eles podem colocar no site, ou podem me dar por escrito para eu preencher. Se eu preencher ali que eu autorizo, não há problema nenhum em fazer esse tipo de marketing, desde que eu tenha autorizado. Quantas e quantas vezes nos ligam o dia inteiro nos incomodando, ou mandam mensagens o dia inteiro de WhatsApp, ou enchem a tua caixa de e-mail com aqueles spams de gente que você não sabe nem quem é, você nunca viu falar daquela empresa. É para evitar esse tipo de incômodo e deixar que quem vai te oferecer produto é quem realmente um dia você autorizou, porque você tem realmente o interesse. Então, não é para travar negócio de ninguém, é só para nos proteger um pouquinho desse tipo de incômodo que também acontece. E qual é os empresários que dependem a ter conhecimento para saber onde ele avança? Onde ele se baseia nesse critério, porque hoje a gente vive numa guerra de informações digitais. Isso é inevitável, não tem jeito. E a gente observa que a questão da segurança individual, ela passa pela exposição de cada um. As pessoas, elas colocam fotos, dados, do pai, da mãe, do vizinho, enfim, ela coloca escrachadamente, né, a individualidade dela e de toda a família para que possa ser avaliada e até usada, né, a possibilidade desse tipo de vulnerabilidade. Como é que vai se manter, ao mesmo tempo, essa liberdade de expressão, entre aspas, para tentar cuidar e evitar esse tipo de situação, Juliana? Aqui você me perguntou primeiro quem que tem que obedecer à lei, né? A lei não é só para a empresa, tá? Uma coisa errada que todo mundo pensa que não é só para a empresa. A Lei Geral de Proteção de Dados, eu brinco que é uma lei democrática. Ela é para todo mundo que trata dados com fins econômicos, não precisa ser obrigatoriamente lucrativo, fins econômicos, ONG, fundação, associação, aí entra empresa, entra partido político, entra escritório de advogado, clínica médica. Escritório não é empresa de advogado, né, de acordo com o nosso estatuto, nosso código de ética, mas a gente também tem que obedecer. Então, eu falo que é uma lei democrática, ela é para todo mundo que tenha cliente, fornecedor, empregado. Se você tem cliente, empregado ou fornecedor, você trata dados, você tem CPF na sua lista. Você oferece produto ou serviço para quem está em território brasileiro,
você vai ter que obedecer a Lei Geral de Proteção de Dados, independentemente de quem você seja. Você pode estar lá na China, ser um Alibaba, um AliExpress da vida. Você tem foco, cliente brasileiro, você tem que obedecer a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela é muito ampla, muito abrangente. E no tocante a essa proteção, as pessoas às vezes esquecem da superexposição. Tudo bem, você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de postar o que você quiser, a tua foto, contar o seu dia a dia inteiro. Só que você tem que entender as possibilidades e as portas que você está abrindo com isso. Do mesmo jeito que você permite que as pessoas, através de algoritmos, tracem o seu perfil de consumidor, se ninguém assistiu ainda, eu recomendo que assista Privacidade Hackeada e Black Mirror, para você entender o que é feito com seus dados que você expõe nas redes sociais. Eu consigo saber quais as páginas você acessou, quanto tempo você ficou em cada link ou cada foto, o que você curtiu, o que você deixou de curtir. Dá para traçar todo o seu perfil. Eu traço o seu perfil emocional, eu traço o seu perfil de consumidor. Você pode ver que às vezes você está olhando lá um tênis e de repente só aparece banner de tênis para você. Por quê? Porque pegaram através do algoritmo, traçaram seu perfil de consumidor e estão te oferecendo o que você está procurando. É sempre aquele segmento. É bem direcionado, né? Você acha, pô, coincidência? Não. É inteligência artificial, é algoritmo, é internet, é estudo de anos, tá tudo ali. E outra coisa, do mesmo jeito que a gente abre a possibilidade para o bem, para ele traçar o seu perfil de consumidor, você na Netflix ou nessa... Você vai lá e escolhe o tipo de filme que você gosta, ele passa a te oferecer só o que você gosta. Então, eles traçam o seu perfil como traçam nas redes sociais, para o teu bem e para o teu mal, porque você também com essa superexposição, o mal intencionado também sabe o seu poder aquisitivo, a sua família, o pedófilo vê fotos de criança que você posta, eles sabem que ou se você está viajando, se eu posso assaltar a sua casa ou não. Então, o negócio é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. E as pessoas não pensam na hora de se expor nas redes sociais. Então, você abre um precedente por um lado, você pode virar blogueirinha famoso, mas você também abre um precedente para criminalidade, né? Tem esses dois viés aí que devem ser considerados. Quando a gente tem, por outro lado, Juliana, o empresário aqui do Mato Grosso do Sul, ele está muito arredio a usar a venda pela rede social. A pandemia trouxe a necessidade de compras pelo e-commerce, todo mundo resolveu comprar, isso desde alimentos, produtos, virou uma rotatividade grande. Ao mesmo tempo, a gente tem aquele comerciante tradicional que ainda não vende pelo sistema digitalizado, pelo sistema de poder vender pela rede social, pelo e-commerce. E ele esbarra justamente nesse mecanismo. Eu vou vender chocolate para o interior. Né? Que mecanismo eu vou usar para poder fazer esse processo de venda? Não é simplesmente você abrir uma página e a partir de agora eu estou vendendo. Vou criar uma plataforma do cliente, fazer o cadastro dele, formatar isso, né? Tá, ele começa a trabalhar em cima desse mecanismo, que é uma coisa comercial e uma ferramenta disponível, como todo mundo usa. Que segurança ele pode ter nessa lei aqui, geral de proteção de dados, para que ele possa precaver e fazer esse mecanismo dentro de uma realidade que ele garanta um mínimo de segurança? Tá. Tipo, eu optei quais são os passos, que conhecimento eu tenho que ter, que profissional eu tenho de contratar para manter, entre aspas, uma segurança sobre esses dados, que eu não tenho interesse de vender para ninguém, a não ser manter o meu negócio. Tá. Eu tenho um artigo que eu publiquei aqui no jornal de vocês, não lembro quanto tempo, mas é justamente isso. Digitalização eis a solução. Nesse mundo mas eu tenho quase certeza que o título é esse. É justamente sobre isso. O Brasil evoluiu mais de 10 anos em 2 anos de pandemia. E a gente não ganhou com isso, a gente deixou de perder, porque toda a sociedade estava evoluindo. Sim. E a gente estava ficando para trás. Realmente, hoje a realidade se tornou digital em todos os segmentos. Educação, saúde, nós temos a telemedicina, o e-commerce, então ela se tornou digital em todos os segmentos, não só no comércio.
Hoje, eu montando um site de e-commerce, eu tenho que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu vou tratar dados. Eu vou recolher nome, CPF, endereço, cartão de crédito. Posso recolher, às vezes, até algum dado sensível sobre orientação religiosa, conforme o produto que eu estiver vendendo, né? Origem étnica e tal, se realmente for necessário. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ter uma orientação jurídica e de algum profissional de segurança da informação, para que eu possa me precaver e evitar vazamento de dados. Hoje em dia existe a figura do DPO, o Data Protection Officer, ou encarregado de dados na legislação brasileira. A NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fez algumas mudanças dizendo que nem todo mundo precisa ter um DPO no seu quadro. Mas na hora que um cliente chega lá reclamando ou pedindo informações, quem que vai explicar? Então, não é que não sendo obrigatório, convém você não ter. Eu acho que é fundamental todo mundo ter. Sim. Tem a possibilidade do DPO terceirizado. Então, no meu entendimento, ao estruturar um site, você tem que ter lá o DPO, claro, no site, para ele esclarecer toda e qualquer dúvida ou reclamação que você tiver. Você realmente montar uma plataforma, um site com privacy by design, isso é, respeitando as regras de privacidade desde o início da execução. Coletar somente os dados extremamente necessários para aquele negócio jurídico, saber o tempo de vida útil desses dados, por quanto tempo eu preciso ter esses dados comigo. Depois que eu entregar, eu posso excluir, ou eu tenho que esperar a fatura e 1 ano ou 2 da garantia, né? Então, ter toda essa análise, para eu fazer isso direitinho e não descumprir com o Código de Defesa do Consumidor, com a legislação tributária. Por isso que eu falo, o DPO, ele tem que entender de tudo, e não só a Lei Geral de Proteção de Dados. Para eu fazer tudo direitinho, convém eu sempre ter um aconselhamento jurídico de um responsável, de uma pessoa que realmente entenda desse assunto. E ter um bom alicerce ali de segurança da informação, porque imagina vazar um dado, vazar um cartão de crédito de alguém que fez uma compra com você. Você leva 20 anos construindo uma marca, você leva 20 anos construindo um nome, ou às vezes até mais. E um incidente desse destrói seu nome. Isso vira um rastilho de pólvora, torna público na internet. Na hora que eu for comprar, eu vou querer comprar no seu site. Não, seu site já deu problema, eu vou comprar na concorrência. Então, você acaba destruindo tudo aquilo que você levou anos para construir. Então, convém fazer direitinho, procurar profissionais devidamente capacitados, seguir as regras, e ter lá o seu DPO, ter toda... Porque na hora que a bomba estourar... Exatamente. É assim, a empresa que vai criar o site, nos termos da lei, ela é denominada de controlador. Aí eu vou chamar uma empresa especialista em criar site para mim, que vai ser o operador. Ele só vai executar as minhas ordens. Mas na hora que a bomba estourar, se ele, operador, fizer porcaria, vai sobrar para mim. Porque ninguém sabe quem está construindo o meu site ou quem construiu, sabe? É a empresa que está lá aparecendo. Então, quem vai se queimar no mercado é a minha empresa. Então, por isso que tem que ter todo cuidado mesmo. Não é uma brincadeira, não, de aventureiro. Então, é essa a preocupação que com a chegada da lei geral... exige-se que a gente tenha empresas terceirizadas, responsáveis e que garanta todo esse processo para evitar esse tipo de acidente, como você falou. Se acontecer um problema, quem vai pagar esse prejuízo é quem mandou fazer a página. Exatamente. Não é a pessoa que controlou a funcionalidade e o objetivo dela. E muitas vezes, essa terceirizada, ela não tem conhecimento jurídico sobre isso. Ela obedece o que determina a pessoa para fazer um e-commerce. Eu quero a praticidade, assim, assado, acabou. Mas quando acontece um problema que é desconhecimento, que pode causar um prejuízo grande, e aí a gente observa que existe uma carência de empresas especializadas. Como manter essa confiança de quem faz esse trabalho, esse meio campo? Nós criamos uma plataforma para nós, empresa, né? Enquanto empresa, a gente tem até uma plataforma de segurança da informação. E você, para contratar alguém para executar suas ideias, primeiro você puxa a vida inteira da pessoa, para você também não colocar a sua ideia na mão de uma pessoa errada. Nós também criamos um site para nós. Antes de entregar na mão de alguém para executar o site para nós, como empresa, você vai procurar saber informações. Até se
a pessoa que executa, o operador da história, fizer coisa errada, ele não tem a mínima infraestrutura, ele deixou vazar dados por negligência dele ou imperícia, eu sou responsável. Por que eu não procurei antes saber que ele não tinha capacidade para aquilo? Entendi. Então, eu sou solidariamente responsável. Eu tenho que procurar. Eu não vou entregar minha saúde na mão de uma pessoa que eu não sei que é capacitada para aquilo. É a mesma linha de raciocínio. Se alguma coisa correr mal, eu fui relapso. Eu procurei um médico meia boca, vamos assim dizer. Entendi. É a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio. Né? Eu tenho que procurar quem tenha realmente competência para fazer o meu site de e-commerce, para não sair nada falhando de encontro à lei, contrariando o que determina a legislação, porque vai sobrar para mim. Eu posso até entrar com direito de regresso contra ele, mas é o que eu falei, o meu nome é que fica queimado no mercado, é a minha empresa. Com certeza. Então tem que ter. Há uma carência muito grande, há uma dificuldade, as pessoas fazem às vezes cursinho de 5 horas e acham que entendem do assunto. Há uma resistência ainda, é o que eu brinco com o próprio Dr. Marcelo Salomão. O Código de Defesa do Consumidor levou 30 anos para as pessoas entenderem tudo. Hoje eu conto essa história para todo mundo. Meu sobrinho, se comprar um brinquedo que não tá bom, ele sabe, ele vai lá reclamar. É verdade. Eu sou consumidora, eu tenho direito. Então a nossa esperança é que as pessoas entendam um pouquinho do básico de proteção de dados, o que são dados, o que são tratamento de dados, essas noções básicas e essenciais, em menos de 30 anos, de preferência em até 5 anos. E a minha esperança é que, ao invés de ter só um código de defesa do consumidor em todo estabelecimento, tenha lá um termo, ou de consentimento, ou um termo de privacidade, escancarado para as pessoas entenderem também o que se passa. A própria Lei Geral de Proteção de Dados. E a minha esperança é essa, a médio e longo prazo, que as coisas se estabeleçam, porque as pessoas têm que entender que o dado é meu, o dado é seu, não é da empresa. É verdade. E tem que tomar cuidado. É um dado pessoal que, na verdade, nunca é usado por uma coisa positiva. Pelo contrário, né? Geralmente, hoje, é bem esse aspecto. Que penalidade a Lei Geral de Proteção de Dados pode resultar? Você me comentou um caso lá do banco, mas tem outros tipos de penalidades que seria pagar multa, indenização? Olha, a gente tem na legislação, a gente tem a possibilidade de sanções administrativas que entraram em vigor somente agora, dia 1º de agosto de 2021, e também pode ter, ao mesmo tempo, uma sanção na esfera judicial, uma coisa não impede a outra. As pessoas acham que a lei não pegou, não vai pegar. Só para contar uma historinha rápida, de 18 de setembro de 2020, quando ela entrou em vigor, até 1º de julho de 2021, a gente tinha 600 ações judiciais fundamentadas em Lei Geral de Proteção de Dados. Eu conversei recentemente com a Juliana, ela é secretária nacional do consumidor na Senacom em Brasília, que nós tivemos lá semana passada. E ela nos disse que nós temos mais de 1.000 ações hoje. Então, de julho a setembro, nós tivemos mais 400 ações, quase mais de 50%. Então, está virando uma bola de neve de judicialização, de fundamentação jurídica na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se a pessoa não obedecer, ela pode levar essa sanção na esfera judicial, normalmente relacionada a danos morais. E ainda nada impede da Autoridade Nacional de Proteção de Dados vir te punir. A penazinha mais leve, ou a sanção mais leve, para ser uma terminologia mais correta, é uma simples advertência. Ó, fulano, você não fez certo, você tem um prazo X para se adequar, ou para arrumar isso aí. Depois pode ser aplicada a multa. A multa é até 2% do seu faturamento do teu último exercício financeiro. Nesse caso, do que você faturou ano passado. Entendi. Pensa que é pouco, mas não é pouco. 2% do bruto Total. É muita coisa. Vira, sei lá, 60% do líquido, talvez, ou mais. Se a gente calcular, tirando tributo, tirando salários e outras coisas mais. É muito dinheiro. Mas, para mim, no meu entendimento, a multa não é o pior.
A multa você se vira, como eu brinco nas aulas e nos treinamentos que eu faço. Uhum. Você pega empréstimo, você vira nos 30, você arruma dinheiro e paga. O problema maior, no meu entender, é você ficar proibido de tratar dados, que você pode ficar temporariamente, por 6 meses, proibido de tratar dados de qualquer maneira. Isso é, eu não posso demitir ninguém, não posso contratar ninguém, não posso contratar um fornecedor para me vender água, ou café, ou papel higiênico para minha empresa. Ou seja, a vida para. Eu não posso emitir uma nota fiscal. Eu não posso fazer nada na minha empresa, ou na minha fundação, ou na minha ONG. Imagina esse jornal ficar 6 meses, ou essa televisão, ficar 6 meses, essa rede de telecomunicações, ficar 6 meses sem poder tratar dados de um colaborador, de um funcionário, de um fornecedor. Como é que você faz? Não faz. E essa punição ainda pode ser você ficar suspenso definitivamente de tratar dados, por tempo indeterminado. Eu falo que é uma condenação à falência. Sim, sufoca. Aí depois torna público, escancara quem infringiu a legislação. A publicidade da coisa também é bem danosa para sua marca, para sua imagem. Então, honestamente, as pessoas batem muito na tecla da multa, mas eu acho que hoje a multa é o menor. Eu acho que você ficar impedido de tratar dados é muito pior. Que não há dinheiro que pague, né? Você congela, você amarra, literalmente. Você não consegue fazer nada. É condenar à falência, destruir mesmo a estrutura empresarial nessa história. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado mesmo. Como é que está sendo feita a divulgação da lei geral? Você tem sido procurada bastante? Quem procura mais? Olha... porque a lei é muito nova, né? É recente, novinha. E mesmo assim, ela incomoda porque ela chama a atenção de uma situação que provoca uma indignação e até uma comoção, dependendo da gravidade, né? Do prejuízo que isso pode causar. Agora mesmo eu estava vendo que houve vazamento de dados ali, houve vazamento de dados acolá, então o negócio ele é gritante, é gigantesco, as pessoas têm que tomar cuidado, mas é aquilo que você falou, as pessoas ainda não têm consciência. Nós tivemos, a semana passada na NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados em Brasília, e um dos objetivos deles é justamente divulgação, eu brinco, a evangelização, a catequização das pessoas, o quanto a lei é importante, o que realmente ela é. Então, o que eu tenho feito é escrever para o seu jornal, frequentemente, sempre que eu tenho um tempinho, artigos explicando, acho que há mais de 2 anos eu faço isso, explicando o que é, para quem é, as sanções, e contando histórias e explicando claramente. Faço muitas palestras gratuitas de divulgação. Hoje mesmo, às 19h30 daqui, vou fazer uma para o Rotary Pantanal. E a gente está fazendo muitos treinamentos, algumas empresas nos procuraram, alguns órgãos também. Fizemos a semana passada para a Secretaria da Juventude do município. E nos contratam como empresa ou nos convidam como presidente da Comissão de Lei Geral de Proteção de Dados da OAB, ou a Juliana ou a comissão como um todo. Então, há todo esse processo de divulgação da importância da legislação. Só que, infelizmente, o empresário sul-mato-grossense ele ainda está muito resistente. Se eu te contar que como empresa nós temos cliente em Miami, em Los Angeles, em Araçatuba, em Goiânia, em Anápolis, no interior de São Paulo, Ribeirão, aqui em Campo Grande são os dedos de uma mão. Então, o sul-mato-grossense ainda está muito mais resistente, ele ainda não acreditou, não entendeu, por isso que o papel do Marcelo Salomão no PROCON está sendo extremamente importante. Que ele já aplicou uma sanção numa empresa em Aparecida do Taboado, que da área de seguros não respeitava os dados e oferecia e quase obrigava a pessoa a adquirir seguro sem o consentimento. Então, acho que isso vai ser muito importante para divulgar no Estado, porque aqui realmente eles não estão com noção da gravidade dos erros que eles estão cometendo. Então, vão ter que levar o PROCON, dar ali uma chapuletada, como eu brinquei com o Marcelo, para eles tomarem ciência, né? É verdade. Porque o PROCON é o parceiro ali e a defesa do consumidor
é um dos braços que está ali, literalmente, de braço dado mesmo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falo amigos muito íntimos, primos muito próximos, né? Então... É verdade. A gente sistematicamente traz também outro colaborador aqui, que é o Michel Neves. Ele é do setor de investigação de crimes digitais da Polícia Civil. Ele vem aqui comentar conosco e dá informações e dicas. Aconteceu uma situação bem interessante aqui em Dourados, onde uma cidadã, uma senhora aposentada, que guardou uns 10 mil, porque ela tem câncer, e guardou esses 10 mil na poupança para comprar remédio. E aí ela recebeu uma ligação dizendo que era do banco, sou do seu banco, nossa, alguém está tentando usar os seus dados para poder tirar dinheiro da sua conta. Eu queria que a senhora confirmasse para mim. Eu falei, não vou confirmar nada, não quero saber de nada, mas só para avisar a senhora que é um trabalho nosso, nós identificamos que a sua conta, alguém está tentando pegar dinheiro da sua conta, coisa e tal. Como a senhora não vai informar nada para a gente vai passar para o nosso outro departamento do banco para conversar com a senhora sobre o assunto, e passou. A senhora não vai fornecer, não vou fornecer dado, não vou fornecer nada, então é o seguinte, nós vamos ter que fazer uma fiscalização, uma varredura nos seus dados através da nossa agência. Então, o que eu vou fazer? Já que a senhora não quer colaborar, vamos mandar para a senhora um link, a senhora vai aceitar esse link, e nós vamos fazer o trabalho de fiscalização digital da sua conta. Resultado, fizeram um comando de distância e entraram na conta dela. Ela ficou louca quando viu aquele movimento dentro do celular, não podia fazer nada, e eles tiraram os 10 mil reais que ela tinha guardado na poupança para comprar remédio. Ou seja, de maneira remota. Eles entraram na conta dela e retiraram o dinheiro dela. Mas os bancos, eles tornam bastante público, eles insistem quase diariamente em dizer, banco não te procura, banco não vai lá buscar o cartão na tua casa, banco não vai confirmar seus dados. O que convenceu ela? O atendente já falou o nome inteiro dela e a CPF. Dona Maria, não sei o que, o CPF da senhora é tal, a senhora na rua tal. Ele já sabia tudo os dados dela. É porque alguns dados são públicos na própria Receita Federal. E ele eu falo que quem há mentes inteligentes e brilhantes para o bem e para o mal. Esse era uma mente brilhante para o mal, provavelmente. Eu tive um problema similar em casa. Ligaram para minha mãe para oferecer para ela, não sei o que, do Banco do Brasil, blá, 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 blá. Depois ela parou, pensou e falou assim, mas espera aí, eu já nem tenho mais conta no Banco do Brasil? O que você está me oferecendo? Eu nem tenho conta, como é que você pode estar querendo aumentar meu score, aumentar meu cartão, se eu nem tenho conta? Eu nem tenho esse cartão. E quando ligam para mim, eu falo, olha, eu vou lá na agência e pergunto para mim, mas a gente tem não sei quanto para oferecer para a senhora vai perder? Falo, vou na minha agência e converso direitinho com a minha gerente, que agora eu estou ocupada. Não se deve confirmar toda vez que alguém te ligar de banco. Eu, Juliana, como já fui advogada de banco, eu sempre digo, olha lá, diga para mim quais os dados que você tem a meu respeito, que eu digo que se eles estão certos ou estão errados. Eu não vou te fornecer dado nenhum. E outra coisa, por que você está me pedindo? Peraí que eu estou ligando para minha gerente do outro telefone para perguntar realmente se isso é uma operação do banco. Normalmente eles desligam na hora. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os dados bancários, que não são considerados dados sensíveis pela lei, mas são dados que podem arruinar a nossa vida também, né? Acabar com toda a nossa economia de uma vida. Então, tem que tomar, eles estão muito requintados, cada vez mais. Tomar cuidado com os e-mails que nós recebemos, tomar cuidado com os links, tomar cuidado com mensagem de WhatsApp. E hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um outro novo golpe, até já que a gente está no ar, vamos contar para o povo para eles tomarem cuidado. Sim. Eles te ligam dizendo, olha, já que a gente está num período de pandemia muito difícil, a senhora autoriza que eu leia uma oração para a senhora? Aí você fala, autorizo. Aí eles gravam você dizendo, autorizo. Eu tinha até as perguntas no meu WhatsApp, mas é mais ou menos assim, aí lê a oração e pergunta se você gostou, aí você diz sim ou não, se te fez bem. Então eles gravam palavras-chave no seu tom de voz para depois ligar no seu banco e fazer movimentações bancárias ou até abrir conta
em bancos virtuais com literalmente a sua voz. Porque o que eles fazem? Eles fazem o reconhecimento da sua voz. Que interessante. Não, eles estão tão requintados nos golpes, muito requintados. É outra coisa que às vezes as pessoas erram, tiram foto, né, fazendo assim com os dedos para frente, aí dá para eu pegar a sua digital. São N coisas que você sem querer pega em alguma coisa e podem pegar a sua digital. Existem requintes gigantescos para esses criminosos inteligentes, porque o cara do digital tem que ser muito inteligente, né? Para cada dia estar se aprimorando. Então, eles são de uma inteligência gigantesca para o mal e estão cada vez mais requintados mesmo. Ok. Juliana Gataz, é Gataz, né? Certíssimo. Prazer falar com você aqui na TV Estado Play. Foi fantástico. Esperamos que você volte para comentar, dar dicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a parte jurídica que penaliza quem fornece, quem armazena, quem, enfim, cuida desses dados em redes, em dados, e que são de forma indesejável ou maldosa, né, que são passadas, já que você falou que não é ainda uma questão criminal. Pode ser um pequeno erro, né, que pode gerar um incidente de vazamento de dados. Por exemplo, eu, ao invés de um banco aí que é cliente de infringir a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, eu tenho lá minha operação bancária, minha aplicação, eu peço para ele o meu extrato. Ele, ao invés de mandar o extrato só para mim, ele mandou para mim e para todo mundo que tem a mesma operação que a minha. Então, todo mundo ficou sabendo o dinheiro que eu tenho, onde é que eu tenho. Não foi nem um hacker que foi lá, foi uma falha humana, mas é um incidente de vazamento de dados. Entendi. E o banco vai ser punido por isso também. Caraca, então, que punição isso pode dar para o banco, Juliana? Alguns milhões de reais. Os 6,9 milhões do Itaú, por exemplo, né? Alguns milhões de reais. Rapaz, mas aí é muita coisa, né? É muita coisa pra gente, para um banco não é nada. É verdade. Porque, tipo assim, mas é um erro muito grave. A pessoa falha humana acontece. Infelizmente tem esse lado, né? É verdade. Juliana Gataz, obrigado pela gentileza de falar na TV Estado Play. A gente espera que você volte aqui para comentar assuntos interessantes, para dar dica, orientar o cidadão, orientar o empresário a estar atento como ele se precaver, como usar dessa lei e ajudar a propagar para que esse tipo de situação não aconteça, porque virou banalidade isso aí. Tem que ser respeitado, né? Há horas que a gente está vendo essa situação, Juliana. Porque vazou os dados. A TV Globo fez uma matéria e a repórter conseguiu comprar por R$60 um arquivo com dados sigilosos da Receita Federal. Por isso que o Serasa Experience foi multado em alguns milhões de reais por isso. E várias outras empresas que têm por hábito, eu espero que tomem outras multas gigantescas também. Para prender... Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando perguntam lá se você autoriza que seus dados sejam partilhados com os parceiros de negócio, colocar lá não. Não, claramente não. Eu não sei se a gente tem tempo ainda, mas a primeira punição com fundamentação jurídica na Lei Geral de Proteção de Dados foi de uma construtora de São Paulo que chama Cirela. A Cirela teve o azar de vender o apartamento para quem? Para um advogado. E começou a pegar todos os dados que ela tinha do advogado, partilhar com todos os parceiros de negócio dela. E todo mundo começou a ligar o dia inteiro para esse advogado. E ele perguntava, como é que você conseguiu meus dados? A Cirela que me forneceu. Sou parceiro de negócio, sou do grupo. Foi a primeira multa aplicada. Foi pequena, salvo engano, R$10 mil, mais R$500 por dia, enquanto não resolvessem o problema. R$500 de multa diária. Que essa multa ainda pode ser acumulada com uma diária. Cada dia mais R$500. Então, o valor era pequeno? Era. O que é para uma grande construtora como a Cirela, R$10 mil? Não é nada. Mas, pelo menos, serviu para alerta, para chamar atenção, para mudança de mentalidade dentro da própria construtora. Até estão querendo derrubar essa decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Está lá uma briga de foice para derrubar essa decisão. Eu espero que não derrubem, porque ela serve de mudança de mentalidade, virada de chave, como a gente diz, né? Porque, na verdade, eu entendi o mecanismo que você explicou. Se você tem um cliente bom, um cliente que você vai lá e vender qualquer produto para ele, alguém perguntar para você, eu estou vendendo bolo, quem que você acha que vai gostar do bolo? Tem minha irmã, tem fulano, você passa uma lista, é espontâneo,
de telefone da pessoa, ela vai ligar para você e vai oferecer o bolo indicado por alguém que passou seu nome. Só que a pessoa que indica, ela não avisa que ela indicou. E nem pode mais fazer isso. Então, isso já é um processo que não... É hábito, né, no Brasil. Era costume, era uma coisa, digamos, normal. Você achava que você estava indicando, eu comprei uma Agora piscina. O que você tem que fazer é ligar para a pessoa e falar, olha, eu vendo bolo, fulano de tal me deu o seu telefone, eu posso te mandar o meu cardápio para ver se você tem interesse e tal. Mesmo assim, tem que tomar muito cuidado. É que nem o celular, a gente que trabalha com informação sempre tem os contatos através do celular. E as pessoas quando a gente busca pelo celular, a pessoa fala, eu vou pedir autorização para ver se a pessoa vai deixar que eu libere para você, tá bom? Tá bom. E é assim que se faz, é esse procedimento correto. O consentimento tem que ser prévio, ele não tem que ser depois, né? Um dos erros. Porque até na campanha eleitoral, as pessoas mandavam para você e depois falavam, se você não quiser, me exclui. Não, tem que ser prévio. Então, você vai ver, vai ser uma mudança geral de mentalidade no Brasil. Assim, eu espero para a gente seguir o padrão europeu, né? Claro. Na Europa as coisas são respeitadas, aqui que é essa baderna. Você vai comprar água na farmácia, pergunta o seu CPF? É que no Paraguai, vou lá no Paraguai, você encontra dados no Paraguai para você comprar. Ai, nem me fale uma coisa dessa, que é bem pelo pior, amor de Deus. Que a nossa. Só antes de encerrar, deixa eu tirar uma dúvida aqui, Juliana Gattaz. Agora tem os programas, né, que você fornece o CPF na hora da compra. Você vai lá no mercado, a caixa pergunta se eu quero CPF na nota, eu quero. Esse processo de CPF na nota, ele não vulgariza, ele não disponibiliza, ele não cria uma situação de vulnerabilidade quando você passa o CPF na maquininha do mercado? Uma das situações que não se aplica à Lei Geral de Proteção de Dados é segurança nacional, não sei o que não vem a esse caso. O que eles fazem? Esse pedido para você, a fundamentação jurídica que eles podem alegar é dizer que é uma política pública. Política pública para quê? Para incentivar a arrecadação, para evitar evasão fiscal, porque eles conseguem controlar até o que o próprio supermercado, a loja, está faturando. Então, a fundamentação jurídica disso aí, a base legal, ele pode alegar uma política pública, alguma coisa assim. É estranho de você entender, mas eu normalmente entendo e explico o que é uma política pública. Se você quiser, você fornece, você não é obrigado a fornecer. Se você não quer que controlem o que você gasta, você não forneça. Se você quer participar do sorteio da nota fiscal premiada, você indica, né? Então, há essas duas coisas que têm que ser ponderadas ali. Não há uma invasão de privacidade, porque você fornece livremente. Agora, o que é uma pressão que está errada é a situação da farmácia. Se você não fornece o CPF, ele nem abre o caixa para te vender. Você é obrigado a fornecer. Quem garante que aquilo não é repassado para o seu seguro de saúde? É verdade. Para ele ver que você tá provavelmente tal doença que você não contou que você tinha. Aí o seu plano de saúde fica mais caro na hora de renovar. Ou manda a sua informação para tal laboratório. Até um vídeo que circula na internet, que eu até recomendo as pessoas darem uma olhadinha. A fulana de tal ia para uma entrevista. No meio do caminho, a fulana passou numa farmácia, fez um teste de gravidez e deu positivo. Ela chegou na entrevista e disseram para ela que ela era o melhor currículo, mas que não poderiam contratá-la. Ué, e aí? Aí provavelmente é que houve a cruzada de informação e eles chegaram até a informação que ela estava endividada e que ela também estava grávida, conforme passa nesse vídeo. Quem é que vai contratar uma pessoa com suspeita de gravidez para daqui a pouco ela colocar uma licença maternidade em tão pouco tempo? Eles vão preferir contratar outra. Então, ali há um incidente de vazamento de dados através de uma pequena coisinha que ela comprou na farmácia. E tem um outro caso que é verídico nos Estados Unidos. Uma adolescente foi lá e andou vendo um site de produtos de bebê, carrinho, mamadeira, essas coisas, uma grande empresa. Aí começaram a mandar brinde para a casa dela. Mandar mensaginha com pequenos brindes, pequenas amostras. Os pais não sabiam que ela estava grávida e ficaram sabendo pelos brindes que receberam. Claramente, mas é que nos Estados Unidos é uma festa, né? Nos Estados Unidos há 2 legislações sobre isso, por isso que o nosso legislador seguiu a linha europeia, que é todo um respeito, uma tradição.
Mas essa historinha aí é verídica e está na internet. O vídeo contando a história, esse caso eu conto em todas as aulas e todos os treinamentos que eu faço, porque não é mentira essa do carrinho da mamadeira. Agora, o outro vídeo é só uma explicação, o que é aquele pequeno dado Sim. que você fornece na farmácia. Você vai comprar um remédio para uma pessoa que tem uma doença que você não tem, uma doença seríssima. Aí vai ficar na sua ficha. Sim, vou ter que fornecer por causa da receita da pessoa. Eu vou lá buscar um remédio para ela. Mas vai ficar no seu CPF, que é com o seu CPF que abriram a nota. É verdade. O caixa. É verdade. E até você descobrir o que... Até separar o que é seu, o que não é, na hora de você revalidar o seu plano de saúde. É verdade. Então, isso também não pode ocorrer mais. Esse tipo de partilha de informação é vedada expressamente pela lei. Então, no caso, uma pessoa que precisar de um remédio por receita médica que precisar apresentar esse dado, ela não compra para compartilhar com outra pessoa. Não pode partilhar. A pessoa que vai receber o remédio é que tem que ir lá e buscar. Ou leva o documento. Não, você pode continuar comprando. A farmácia que não pode compartilhar seus dados. Ah, entendi. Você pode comprar o que você quiser, onde você quiser, para quem você quiser. A gente vive numa sociedade livre. Agora, quem está fazendo errado não é você que está indo comprar. Quem está fazendo errado é a farmácia que está fornecendo seus dados para outras pessoas sem te avisar e sem a sua autorização, sem o seu consentimento. É complicado. E isso acontece ainda, infelizmente. Juliana Gattas, mais uma vez obrigado pela gentileza de falar conosco sobre esclarecimentos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LG, P de pato e D de dado. Porque vai falar LGBT, o pessoal vai confundir. Juliana, foi um prazer falar com você. Espero que você retorne aqui, seja a nossa colaboradora sempre, para explicar e também detalhar à sociedade, ao cidadão e à comunidade sobre a importância dessa lei agora, que pode evitar várias dores de cabeça, vários prejuízos à população do Estado. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre que for necessário. Pode me chamar que a gente vem aqui. Afinal de contas, isso é um serviço público e necessário para a sociedade nessa mudança digital que a gente está passando. Quem quiser falar com você, quer assistir uma palestra sua, quer ter mais detalhes, faz como? Olha, hoje mesmo a gente tem às 19h30 uma gratuita pelo Rotary Pantanal. Se alguém tiver interesse, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que é Giuliana, Giuliana, o Gattas é de gago, como eu brinco, que é o GATTASS. Tem o meu LinkedIn, que também tem lá um monte de informação. Eu sempre posto os artigos que eu publico aqui, tem lá toda uma explicação, todo um viés didático. E nós, como Comissão de Lei Geral de Proteção de Dados da OAB, criamos um e-book que está disponibilizado gratuitamente no site da OAB para download. Um e-book bonitinho, registrado, todo direitinho, de editora. Mas está lá gratuitamente, porque é uma obrigação nossa perante a sociedade. Então, você faz o download, você tem informação, tem lá todos os conceitos essenciais. E nós, como empresa, né, que eu te falei, a gente também está fazendo treinamentos por aí, caso seja necessário, é só entrar em contato conosco. Muito obrigado, boa sorte. Obrigada para vocês também, estou à disposição. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo aqui da TV Estado Play. A gente volta em outra oportunidade. Obrigado e até mais, pessoal.